Oi pessoal, eu sou Alessandro e é isso mesmo que você viu no título. Não é clickbait. Esse vídeo é sobre quadrinhos que eu gostaria de não ter lido. Que se eu pudesse, eu apagaria completamente a experiência da leitura da minha memória. Bom, e por que isso? Porque eles são ruins? Não, muito pelo contrário. Não lamento a leitura dos quadrinhos ruins que eu li. Porque, bom, li, fizeram parte aí da trajetória e estão lá, estão no passado, né? Na verdade, vou falar de quadrinhos muito bons que eu gostaria de não ter lido. Para preparar esse vídeo, eu lembrei de uma conversa que eu tive durante a graduação. Era sobre um livro, não lembro qual é agora, mas eu falei que eu não havia lido e uma menina disse: cara, que inveja, você vai ter a experiência de ler pela primeira vez. E é nesse horizonte que eu vou mostrar esses quadrinhos aqui. Por quê, né? A primeira leitura, ela tem assim suas potencialidades, seus limites, né? Se diz que só se lê de verdade numa releitura. Eu acredito nisso, né? Que a releitura revela muito mais sobre aquele quadrinho. Mas há experiências que só a primeira leitura dá. Que, por exemplo, certas surpresas, certa empolgação, só a primeira leitura dá. E esses quadrinhos foram quadrinhos que me deram uma experiência muito legal na primeira leitura. E que, bom, alguns deles são os quadrinhos, não são nem quadrinhos assim geniais, quadrinhos caramba, fora do padrão. Não, não. Só que a experiência da primeira leitura foi muito empolgante. E eu sei que a segunda leitura, a releitura, não vai dar isso, né? Então aqui vai seguir o papo, né? E eu vou mostrando os quadrinhos e vou falando por que eu lamento ter lido bom, eu não posso apagar da memória, mesmo minha memória sendo ruim, né? A galera sabe disso, a minha memória é ruim, mas essa primeira leitura está feita e eu não tenho como experimentar o que esses quadrinhos me deram na época hoje. Vamos lá, vamos começar com esse aqui, ó. Calvin, eu peguei um álbum aleatório, né? Não é esse álbum específico. Gente, mas eu falo de maravilhamento da leitura, e Calvin é um quadrinho que tem esse poder de despertar o maravilhamento, né? Na verdade, é um quadrinho sobre maravilhamento, sobre esse olhar maravilhado, infantil, sobre o mundo. E, cara, se eu imagino, por exemplo, hoje, com toda a minha trajetória aí, caminhando para os 40 anos, como adulto, eu lesse Calvin pela primeira vez. Tenho certeza que ia ser algo como tirar escamas dos olhos, que ia, tipo, renovar o meu olhar de um jeito que eu não consigo nem medir. Isso acontece quando eu releio Calvin. Acontece um pouco, né? Mas a força do hábito, né, de já ter sido acostumado com Calvin desde pequeno, né, já ter lido acho que a obra quase toda, se não toda, tira um pouco essa potência, né? E mesmo tirando, esse quadrinho já tem efeitos muito legais em mim. Imagino se hoje, né, chego numa livraria, pego um álbum do Calvin e leio pela primeira vez. Caramba, né? Seria assim rejuvenescedor. Que quadrinho legal. Bom, assim, que o quadrinho é bom vocês sabem, né? Mas estou dizendo por quê. Vamos lá, né? Esse é o primeiro. Pro segundo, vamos para um mangá. Esse aqui, ó. Adolf, eu li na edição da editora Conrad, saiu em 5 volumes, e recentemente a Pipoca e Nanquim relançou em 2 volumes muito bonitos. Esse aqui é um quadrinho que eu gostei demais, do Osamu Tezuka, acho realmente muito bem feito, das melhores obras do Tezuka que eu já li, junto com Ayako. E por que eu gostaria de não ter lido? Porque aí é um motivo, não é tal como o do Calvin. É porque, cara, eu vi quando isso foi relançado pela Pipoca e Nanquim que, bom, tava todo mundo lendo, né? Todo mundo descobrindo aquilo. E seria muito legal ter participado desse debate coletivo. Claro que como releitura eu poderia ter participado, mas seria de uma situação diferente, não estaria descobrindo junto com as pessoas. Então esse aqui eu gostaria de não ter lido para ler junto com a galera que leu agora, porque me parece que mais gente leu agora. E teria sido legal ter trocado essa ideia a partir do ponto de vista de quem está descobrindo junto, né? É um quadrinho que diz muito, é um quadrinho que tem umas ideias bem interessantes e fala sobre o mundo de ontem, mas tem uma mensagem que é importante para o mundo de hoje, né? É um recado aos Adolfos do mundo de hoje. Um quadrinho bem legal. Vamos lá, vamos pegar um outro aqui. Esse talvez surpreenda muita gente, né, galera que acompanha o canal. Mas quem talvez conviva mais comigo e pega um pouco o meu gosto, talvez ache, faz sentido. Que é A Morte do Superman.
Na verdade, quando eu estou mostrando aqui essa edição da Panini, o Encadernado da Morte, mas eu gostaria de ler de novo, né, ler pela primeira vez hoje, A Morte, o Retorno, o Funeral para um Amigo. Cara, isso aqui é um quadrinho que tem vários problemas, mas é aquela coisa, né? É testosterona pura, um quadrinho de super-herói no sentido mais estrito do termo. Cara, e é um negócio que me empolgou muito, né? Talvez hoje a leitura não me empolgasse como me empolgou quando eu era lá adolescente, peguei aquela edição em formatinho da Abril, peguei num sebo, né? Inclusive doei recentemente essa edição para um projeto que um amigo meu toca para leituras no bairro dele aqui, mas eu acho que seria interessante ver como é que o Alessandro de hoje reage a uma história como a morte do Superman, a morte, o retorno. Cara, isso aqui é muito divertido, gente. Eu pelo menos achei. Cara, que quadrinho divertido. Nesse da Panini, tá com os dois encadernados, esse aqui é só, esse é o primeiro. Nós temos a morte e o retorno. Seria muito legal se o Funeral para um Amigo fosse relançado, né? Aí eu releria com gosto. Eu nunca tive essa edição fininha do Funeral para um Amigo, né? Mas tá aí. Gostaria de não ter lido para ler hoje A Morte do Superman. Vamos lá, o que eu vou mostrar agora? Deixa eu pegar, vamos lá. Esse aqui, ó. Y, o Último Homem. A Panini relançou, esse aqui é o volume 1, da primeira vez que a Panini lançou. Já havia sido lançado antes por uma outra editora, mas não foi até o fim. A Panini depois lançou em 10 volumes em capa cartonada, recentemente lançou em capa dura. Cara, e eu vou dizer que eu contava os dias para ler a edição seguinte de Y. E quando a edição chegava, eu arrumava tempo para sentar e ler isso com calma. E quando terminava, eu já estava ansioso de novo. Isso aqui saiu mais ou menos de modo trimestral aqui no Brasil. Cara, cada edição terminava de um jeito que deixava a gente roendo as unhas. Acho que eu nunca senti uma ansiedade tão grande pelo próximo volume de uma história do que por Y. Esse quadrinho aí do Brian K. Vaughan e da Pia Guerra. Cara, de verdade, assim, essa coisa de querer que chegue logo o próximo mês, esse aqui me gerou muito, né? Um outro que gerou também, mas aí eu acho que teve muito a ver com o contexto do momento, foi Crise de Identidade da DC. Mas Y gostaria de não ter relido e ler hoje por isso, né? Por causa dessa ansiedade que o próximo volume me despertava, né? Vamos lá, vamos para outro, né? Vamos para... deixa eu ver, tem bastante super-herói, tá, gente? Vamos pegar esse aqui. Essa aqui é a edição da Panini mais recente, Poder Supremo, do Straczynski, com Gary Frank. Poder Supremo, para mim, é o melhor trabalho do Straczynski, né? Depois ele lança uma sequência, Esquadrão Supremo, que até onde eu sei ficou sem conclusão. Isso aqui é o seguinte, é o Straczynski pegando o Esquadrão Supremo, que na verdade é uma homenagem, um plágio, chamem como quiser, da Liga da Justiça, e apresentando personagem por personagem. Então isso aqui pode ser pensado como uma releitura da Liga da Justiça, num contexto mais violento. Cara, e é bem legal, tem uns dramas humanos desses personagens que funcionam bem. E eu lembro que quando eu lia isso em Marvel Max, saiu na revista Marvel Max, eu consegui comprar, me faltavam alguns números, consegui comprar toda, eu ficava bem empolgado. Na verdade, talvez seria legal não ter lido uma parte considerável dos números de Marvel Max, porque lá também tem a Alias, a série do Bendis, eu ficava muito empolgado, tanto com o Poder Supremo quanto com Alias, né? Mas é um quadrinho que eu gostaria de ler pela primeira vez hoje. E esse aqui também ler pela primeira vez para ver como é que eu reagiria com a bagagem que eu tenho hoje em relação a super-heróis, em relação a quadrinhos, a esse gibi aqui, né? Um outro que está nessa linha também, e que eu acho muito empolgante, assim, eu gosto inclusive de emprestar, de apresentar às pessoas, é Os Supremos. Pode ver que a minha edição, ela foi, acho que a primeira encadernada da Panini, né? Tá essa capa cartonada bem batida. Isso saiu no mix da revista Marvel Millennium Homem-Aranha. São os Vingadores aí do Mark Millar e do Brian Rich. Acho também esse aqui o melhor trabalho do Mark Millar. E, cara, muito bem desenhado pelo Brian Rich. E, cara, é outro gibi que eu fiquei assim, caramba, que releitura legal dos Vingadores. Ele me trouxe aí... ele me trouxe um ar de novidade. Cara,
eu fiquei muito em dúvida. Eu botei esse aqui, mas talvez o Aranha do Bendis, o Aranha Ultimate do Bendis também ficasse nessa, sabe? De um quadrinho que... Um dos quadrinhos do Aranha que eu mais me empolgou, sabia? Aquele começo do Aranha do Bendis, aquelas, sei lá, 70, 80 primeiras edições. Cara, aquilo foi muito legal, o Aranha do Bendis, assim. Esse universo Ultimate, ele funcionou muito pra mim. Ele trouxe, ao mesmo tempo, uma sensação de familiaridade, mas de frescor. Então tá aí, Os Supremos. É um quadrinho de super-heróis que com frequência eu empresto ou indico para quem não está acostumado a ler super-heróis. Bom, tem mais Mark Millar. Tipo, até parece que eu sou um grande fã do Mark Millar e eu não sou. Mas esse aqui não tinha como não estar. Isso é incontestável, que é a Guerra Civil. Isso aqui talvez tenha me dado uma experiência com os quadrinhos, com esses grandes crossovers que eu nunca tive antes e que nunca se repetiu depois, embora a fórmula dos grandes crossovers elas tenham sido repetidas. O que acontece? Aqui nós, uma galera conhece Guerra Civil, né? Nós temos a comunidade super-heróica da Marvel rachando por causa da lei de registro de super-humanos. E os super-heróis ficam de um lado, outros ficam do outro, né? No começo a Marvel e o Mark Millar tentam deixar os dois pontos um pouco mais igualitários, depois há uma certa vilanização do Homem de Ferro, mas essa ideia de que não havia um bem e um mal, mas haviam posições que as duas tinham suas razões e as duas tinham seu limite, cara, isso me envolvia muito. E essa ramificação, eu gostei muito da ramificação, dos tie-ins, mesmo que tinha tie-in ruim, mas eu ficava muito pensando, de que lado você está? Eu pensava nisso, né? Essa aqui é a minha maior experiência com um crossover, provavelmente, né? Assim, pelo menos pelo que minha memória, assim, ruim diz, né? Gostei muito de outros, gostei de Guerras Secretas, por exemplo, do Hickman. Acho Guerras Secretas talvez até superior, que é uma coisa para discutir, mas a experiência de acompanhar um crossover nunca teve igual, né? Nem antes nem depois. Vamos lá, vamos pegar... Tem mais, deixa eu ver... Deixa eu ver se eu já mostrei. Ih, tem mais alguns aqui, né? São 12, vamos lá, vamos mostrar um mangá. Monster, do Naoki Urasawa. Esse provavelmente foi o mangá que abriu meus olhos para outras possibilidades do mangá. Assim, estava acostumado com Naruto, Dragon Ball. Já tinha lido algumas coisas boas, inclusive, que fogem disso, como por exemplo Gen Pés Descalços, que é um quadrinho, cara, sensacional, é muito bom, mas inclusive tem toda uma relevância para pensar o mundo de hoje também. Posso até fazer a resenha de Gen Pés Descalços qualquer dia aqui. Falta ler os 4 últimos volumes. Mas Monster é um quadrinho de suspense, né? Um quadrinho de suspense com pegadas de terror, que traz questões relevantes, éticas. Bom, quando o cara salvou por fazer o certo, ele causou um mal muito grande, né? Vamos colocar assim. E a trama é construída de maneira a gerar muita tensão. E aqui foi quando eu conheci junto com o Naoki Urasawa, que é um cara que eu acho um baita de um roteirista mesmo. Então assim, cara, ler Monster hoje seria também uma... Cara, ler um quadrinho como Monster hoje já seria um negócio que me empolgaria muito. Assim, um negócio que eu acho bem acima da média em termos de roteiro. Gostei bastante. Recentemente descobri um mangá que eu estou gostando muito também. Que tem uma série também, acho que está em andamento ainda, que é o Vinland Saga. Mas eu ainda... tá me cativando bastante, mas não como Monster ainda. Monster ainda tá... E é um quadrinho que, cara, se eu tivesse um quadrinho como esse pra reler hoje, eu ia ficar assim... Ia ser até difícil, talvez, fazer resenha no canal de outras coisas, porque eu ia ficar querendo só ler isso, né? Vamos lá, deixa eu ver. Mais um Vértigo, né? Fábulas. Esse é o último volume da série, volume 22. Também acompanhei nos encadernados da Panini. Na mesma época que saía Y, saía Fábulas. Fábulas, os 75 primeiros números são melhores. Eu gosto da série como um todo, acho os desenhos muito bons. E Fábulas tinha essa construção do universo, essa releitura dos contos de fadas, que hoje ficou muito comum, né? Várias séries, vários quadrinhos, inclusive, fizeram isso. Mas pra mim foi uma novidade. E foi uma novidade que eu achava muito legal, as sacadas que o Bill Willingham tinha para reinventar os contos de fada e os personagens, ainda tendo uma relação com o original, vamos chamar assim. Achava muito inventivo e vibrava com as coisas com as sacadas inteligentes, com as personalidades
os personagens que eu já conhecia. Seria um quadrinho como Fábulas hoje seria muito bem-vindo, porque é uma reinvenção do familiar. Isso eu já mencionei aqui em outras coisas, né? Essa reinvenção do familiar que dá um ar de novidade, assim. Fábula foi bem legal, para mim um dos grandes marcos do selo Vértigo. Gostaria de não ter lido para poder ler pela primeira vez. Vamos lá, o último de super-herói. Não ia faltar um Kurt Busiek aqui, né, minha gente? Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Vingadores está na fase tão ruim hoje, né, com Jason Aaron. Mas isso aqui é o seguinte, né? O Busiek, o começo da fase é com George Pérez desenhando. O Busiek, ele, depois lá dos heróis renascem, aquela coisa toda, né? Ele faz uma volta ao básico com os Vingadores. Isso aqui é a edição, é o primeiro volume da edição dos encadernados que saem nos Estados Unidos, né? E inclusive foi lançado aqui no Brasil recentemente pela Salvat, em 3 volumes. Ali não tem a fase toda. Não sei se ali tem a fase que tem tudo do Pérez com o Busiek, porque depois outros desenhistas vêm. O Busiek faz uma volta ao básico dos personagens e ao mesmo tempo ele vai ampliando, criando situações, introduzindo novas coisas. O Busiek, pra mim, é o melhor roteirista de super-heróis, assim, em atuação. O cara é muito bom. E, cara, eu imagino isso aqui parando nas minhas mãos hoje, assim, nesse contexto que a gente está lendo. Isso aqui é uma declaração de amor aos super-heróis e feito de maneira muito criativa, né? Então, cara, eu vou pegar para reler. Isso aqui, inclusive, acho que tem coisa inédita. Olha só, pode ser legal, porque eu tenho essa fase picotada. Saiu aqui no Brasil em algumas mensais, saiu entre Abril e a Panini, saiu algumas coisas assim, e tem coisa que eu não li, então pode ser que tenha alguma coisa inédita aí, mas tá lá. Vamos botar um quadrinho brasileiro agora, né? Labirinto, do Thiago Souto. Gente, esse quadrinho me emocionou muito, né? Ele tem uma pegada um pouco de Divertidamente, né? Revelando o interior aí de uma criança, e é um amigo imaginário numa jornada para salvar. O amigo imaginário numa jornada para salvar o amigo real dele, vamos colocar assim. É um quadrinho que é muito criativo, é muito bem desenhado e me despertou muitas emoções assim ao ler, ao chegar ao fim. Com certeza uma releitura vai ser bacana, né? Mas aquela experiência, aquela catarse, aquela coisa que a primeira leitura me despertou, não tem como, né? E gostaria muito então de não ter lido Labirinto do Thiago Souto e ler hoje. Que gibi bom! Por último, mas não menos importante, temos o Supremo do Alan Moore. Esse quadrinho, inclusive, acho que hoje nós deveríamos tê-lo relançado aí, quem sabe uma pipoca em nanquim da vida. Só que é o seguinte, o Supremo é um personagem do Rob Liefeld, que é um plágio aí, uma cópia do Superman. O Alan Moore assume os roteiros e faz uma homenagem ao Superman, pegando a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze, colocando elementos dessas eras nos quadrinhos. Cara, que trama. É meu gibi preferido do Alan Moore. Talvez o Alan Moore possa ter outros melhores, assim, a gente pode discutir isso do ponto de vista da técnica, mas do ponto de vista do que me afetou, é esse aqui. Cara, que gibi legal. Como é que seria legal hoje ler isso pela primeira vez? E, de novo, né, com a bagagem maior dos quadrinhos de super-herói, percebendo mais coisas. Uma releitura vai render muito, tá? Vai render muito. Mas ler isso aqui pela primeira vez hoje seria deveras empolgante, né? Enfim, né? Torço até para estar relançado, né? Porque isso aqui saiu pelo Devir em formato menor. O Devir fazia isso no passado, né? Formato menor do que o americano. Então, gostaria muito de ver isso relançado. Releria, mas gostaria de ler pela primeira vez. Enfim, minha gente, tá aí. Esses são alguns quadrinhos que eu gostaria de não ter lido para ler hoje pela primeira vez. Assim, isso aqui foram os que me vieram à cabeça, né? Passei um olhar pelas estantes. Com certeza, terminando de gravar, eu vou pensar em outros, né? Mas coloca aí nos comentários quais quadrinhos você gostaria de não ter lido. Quadrinhos que você gostaria de não ter lido para ter a primeira experiência hoje, né? Para olhá-los com olhos virgens, né? Quais seriam, né? Olha só, acho que eu vou fazer um vídeo, né, sobre quadrinhos que eu preciso reler, porque com certeza são quadrinhos que a releitura vai me dar uma experiência maior do que a leitura. Mas vamos deixar isso para depois, né? Bota aí teus comentários, curte, comenta, compartilha, faz tudo que você já sabe, né? Lembrar do link da Amazon, que tá aí na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, usar o link, isso ajuda demais. Vou colocar os links também dos quadrinhos que eu estou mencionando aqui, que tiverem
em catálogo, estiverem sendo vendidos na Amazon hoje, né? Nem todos o são, mas os que o forem, o link vai estar aí caso alguém tenha interesse. Lembrar também do cupom da loja da editora Novo Século, né, o Mini HQ, que está aí na descrição. Caso você vai fazer uma compra na loja dessa editora, que tem um catálogo muito bacana de livros e quadrinhos, usando esse cupom você ganha 30% de desconto, e além de ganhar o desconto, também ajuda o canal, né? Jabás feito. Deixa eu ver se tem mais algum. O podcast do canal. O podcast do canal, Vozes HQs, tá aí na descrição também o link, tá tem vários agregadores, né? Spotify, Deezer, segue no que você achar mais legal. Lá tem áudio todo dia e aqui tem vídeo todo dia, né? Aqui tem vídeo todo dia. Então, é isso. Caso tenha chegado através desse vídeo, se inscreve, vamos trocar ideia sobre quadrinhos aí, né? Vou parando então, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.